Quero cumprimentar a todos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Meus amados irmãos, estamos outra vez reunidos para adorarmos o Senhor. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Vamos orar ao Senhor, nosso Deus. Querido Deus, nosso Pai, adorado seja o teu santo nome. Recebe a nossa gratidão, recebe o nosso louvor pelos teus feitos, pela tua bondade e pela tua infinita misericórdia. Perdoa as nossas fragilidades, os nossos pecados. Estamos diante do Santo de Israel. Incline-se nesta tarde os teus ouvidos em direção a este lugar. Outra vez dependo da tua ajuda, da tua bênção, da tua graça para ministrar a tua palavra. Vem fortalecer-nos na fé, na graça, na esperança e na força do teu poder. Fortalece-nos em ti, Senhor, e alegra o nosso coração em meio a um vento tão forte que o planeta Terra está passando. A tua voz está coando na terra. A terra está sendo sacudida pelo poder do teu nome soberano. Espírito do Senhor, nesta tarde nos curvamos outra vez aos teus pés, diante de ti nos colocamos, tu és o nosso Deus, em quem temos crido, Senhor, e te compadece de cada um de nós. Rendemos-te graça porque estamos vivos para louvar o teu preciosíssimo nome. Diz a tua palavra quando o salmista disse: Senhor, na sepultura quem te louvará? Por isso estamos te louvando, estamos te agradecendo. Preserva-nos, Senhor, debaixo das tuas mãos santa e poderosa. Te agradecemos por tudo, no nome soberano de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, rendemos graça ao Senhor nosso Deus, que é digno de honra, de glória, de louvor e de toda a nossa adoração. O nosso Deus vive e vive para sempre. Ele não muda, Ele é Senhor. Ele tem o domínio de toda a terra. Ele controla todas as coisas e todas as coisas estão diante dos seus olhos. Deus está vendo todas as coisas e trabalha por aqueles que nele confia e nele espera. Na tarde deste dia, nós estamos outra vez, pela graça do Senhor, reunidos para falarmos de sua palavra. Ora, meus amados, nós estamos vivendo em dias muito conturbados na terra, mas dias muito felizes, muito alegres, porque nós estamos vendo o cumprimento da palavra do Senhor. Dizer que a palavra de Deus está se cumprindo é muito importante para os dias de hoje. Uns dias difíceis, dias muito de dores, de perca. O Senhor está guardando os seus santos e nós estamos vendo que estamos percebendo de que neste mundo nós estamos
acompanhando e bem perto de nós, estamos vendo Jesus guardando pessoas nossas, queridas, e bem de perto da gente, não está longe. Rendemos graça ao Senhor porque até hoje estamos vivos, não sabemos amanhã. Se estivermos vivos amanhã, estaremos louvando ao Senhor. E se não estivermos amanhã vivos, estaremos com o Senhor, descansando e aguardando os dias que antecedem a vinda do Senhor, e nós estamos vendo isto e vivendo isto. Por mais cuidado que nós tenhamos, por mais zelo que nós possamos ter e vigiarmos em tudo para termos e alcançarmos de Deus livramento, vida, vigor e força, eu quero convidar aos irmãos para abrir sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro do Apocalipse. Ora, meus amados, nós estamos vivendo em dias findos. Jesus está voltando. Nunca se viu o que estamos vendo. Nunca, o planeta Terra nunca parou. Nunca. Pelo que eu saiba, você dá uma olhada na história, parou alguns países por alguma pestilência naquele país. Mas nós estamos vivendo cumprimento da palavra do Senhor. A igreja, os seus santos, a igreja do Senhor Jesus, aqueles santos, procurem se santificar mais ainda, porque é assim que a Bíblia diz: quem for santo, surge-se mais ainda. Cada um de nós devemos estarmos preparados para a volta de Jesus a qualquer momento. É feliz os que estão partindo, é feliz os que estão ficando para o adorá-lo aqui, e um dia nós vamos adorá-lo por toda a eternidade. Abra sua Bíblia, a palavra de Deus, no livro do Apocalipse, no capítulo 1. Amados irmãos, nós vamos ver algumas coisas que está acontecendo e está na Bíblia. Nós não precisamos de outro aviso. Todas as promessas, tudo que está acontecendo e tudo que aconteceram, tudo que aconteceu, tudo que está acontecendo e tudo que vai acontecer está na Bíblia. Não há oração que impeça, não há movimento que os homens façam na terra para impedir cumprimento da palavra de Deus. Eu quero deixar bem claro que o que Deus determinou, determinado está. O que Deus falou, falado está. Nada ele volta atrás. O que Deus falou, determinou e determinado está, e a sua palavra vai se cumprindo na nossa vida. Queira os homens ou não queira os homens, que movimente os homens ou não movimentem-se, Deus está falando no planeta Terra e Deus está sacudindo. Repito, o que aqui já falei. Ora, eu já falei várias vezes de que Deus está irado com a terra. E muitos se perguntando por quê, onde está o amor de Deus, por que tem acontecido estas coisas. E alguns crentes não têm resposta porque nunca se dedicou em estudar a palavra, nunca se dedicaram a orar. A gente convida o povo para estudar a Bíblia, o povo não vem. A gente convida o povo para orar, o povo não vem. E agora o povo está sentindo necessidade de orar e necessidade de
estudar a palavra. E muitas vezes orando até errado, porque não sabe e não entende, nem compreende o que está acontecendo. A igreja não deve ser convocada para orar quando ouvisse vozes e som de ameaças, porque as ameaças existem, estão se evoluindo, agora só vão se concretizar no dia em que o Senhor permitir. Eu não posso dizer aos irmãos, vamos orar e Deus vai mudar isto. Não, há muito tempo que o mundo profana de Deus, há muito tempo que o Brasil profanou do Senhor, há alguns anos e meses evolumou-se a profanação contra o santo Deus, Criador de todas as coisas, que está sentado no trono inabalável. Os homens da terra estão recebendo a resposta que Deus está dando a todos eles, tanto aos que adoraram e tanto aos que profanaram. O Senhor está guardando os santos e está outros indo embora, e fica tudo para o dia do juízo. A Deus não se escarnece, de Deus ninguém escarnece para ficar imune. O mundo está sendo sacudido, porém Deus guarda quem Ele quer, leva para a eternidade quem Ele quer, porém o nosso Deus dá vida a quem Ele quiser, e atende, ouve a oração de todos, e atende quando Ele quiser, pois seu é o querer e o efetuar. Eu sou mais o que diz a Bíblia. Se a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito e tem o seu efeito, muitos crentes não sabem nem o que significa esta palavra justo, porque mistura com outras, mas faz justamente isso, porque não vão para as escolas bíblicas, porque não vêm para os estudos bíblicos, porque não amam a palavra de Deus, porque não têm prazer em estudar a Bíblia. Então, quando as coisas acontecem, entram em pânico, em desespero, e ficam em agonia, perguntando, como nós passamos agora, e tinha lá no carro de uma cidadona lá, e a frase que estava lá escrita é esta: até quando? Aí eu digo, até quando você se converter? Porque a gente não temos direito de estar perguntando a Deus, nem até quando e nem o porquê, porque a Bíblia tem resposta para todas as perguntas, e eu já mostrei aqui, à luz da palavra, o Senhor dizendo, feri a terra por causa dos seus moradores. A mensagem que Deus me deu não é uma mensagem de varada, não, é uma mensagem doce. A de aperto virá no meio da semana, quando Deus me der o dia para que o irmão estiver livre para estar conosco aqui. Avisaremos os irmãos, onde vamos mostrar muitas coisas dentro da igreja, no meio do povo de Deus, que Deus não está gostando, não estava gostando, não está gostando, e que o juízo de Deus começou sobre a terra, e as coisas vai indo assim até o arrebatamento da igreja. Que você creia ou não, será assim. Você ainda não viu nada. Quem tem ouvido, ouça. Jesus disse assim: esquecedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Quem tem ouvido, ouça. O Senhor está dizendo que está vindo muito cedo. Já abriu a sua Bíblia? Verso 1 do capítulo 1, nós estamos estudando a palavra do Senhor, que nos consola e que nos alegra e que nos edifica. Versículo 1. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Glória a Jesus. As coisas que brevemente hão de acontecer. O Senhor sempre
procurou alguém para mostrar e falar, pois está escrito em sua palavra, que Deus não faz nada sem que primeiro revele aos seus servos e profeta. Deus chamou, o Senhor escolheu um homem para lhe dar a revelação das coisas que iam acontecer. E logo breve ia acontecer. Que mais? E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. A notificou a João, seu servo. Seu servo. É um bom título para todos nós amar, aceitar e querer e desejar ser servo. Porque hoje a guerra é muito grande por títulos. É muito bom ter um título desse, que é o próprio Senhor que está dando a João, o seu servo. Verso 2. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. O qual testificou da palavra de Deus. O qual testificou da palavra de Deus. Que mais? E do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Que mais? Bem-aventurado aquele que lê. Bem-aventurados que lê. Não estou errado em chamar a atenção dos crentes que não estudam a palavra do Senhor, não lê, estão todos muito ocupados, é uma ocupação para tudo, ninguém ama a palavra de Deus, tem tempo para tudo, até para fofocar, eles têm tempo e lançar veneno, mas ler a palavra, ninguém tem tempo. Que mais? Bem-aventurados aqueles que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Bem-aventurado, diz o Senhor, os que lê a palavra e os que ouvem a palavra desta profecia. Que mais? E guardam as coisas que nela estão escritas. E guarda a palavra que está escrita. Que porque mais? Porque o tempo está próximo. Porque o tempo está próximo. Se você crê nisso, glória a Deus. E se você não crê, meus pêsame, eu creio. O tempo está próximo. Não feche a sua Bíblia, fique no mesmo texto, porque nós vamos mastigar a palavra do Senhor. A palavra é para ser lida, a palavra é para ser meditada, a palavra é para ser vivida, a palavra é para ser aplicada. Estamos vivendo em tempos de crentes desapercebidos, desligados, falando o que deve e entende e acha que podem falar. Faz o que bem entende e acha que Deus, porque Ele é muito bom, vai tolerar e suportar o que nós estamos vendo. Se nós pecadores temos ira, nos aborrecemos com tudo aquilo que estamos presenciando, de deboche contra Deus, nós nos iramos, imagina Deus que é o santo. A palavra do Senhor à sua igreja é esta: Ele não chamou um qualquer, Ele chamou João. Ele chamou um homem com 95 anos. A Bíblia diz assim, um ancião de dias. Deus não chamou um arrumadinho. Deus não chamou um bonitinho. Deus não chamou um modelo. Deus não chamou um imitador. Deus chamou um velho de 95 anos. Um homem que tem compromisso com a palavra. Um homem maduro. Um homem experiente. Um homem com temor e tremor. Estava meditando nisto ontem, sobre João. Deus não chama qualquer um
para revelar os seus mistérios. Os mistérios de Deus, quando eles são revelados, é para quem Deus escolhe, é para quem Deus quer revelar. E Deus assim quis e deu a João esta revelação. E esta revelação só tem finesse aqueles que têm, com certeza, aqueles que têm amor a esta palavra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Repete o versículo 2, meu querido. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Ele testemunhou, João, de tudo que ele tinha visto quando o Senhor levou ele, arrebatou-lo em espírito para ele ver. João estava na ilha de Pátimos. Quando ele foi preso por uma grande perseguição. Tinham matado os cristãos. Se fala hoje no Brasil de perseguição, não existe perseguição no Brasil. Evangélica, evangélicos, igreja sendo perseguida no Brasil, não. No Brasil as igrejas estão muito confortável e muito bem acomodadas. Essa é que é a verdade. No meio da semana eu digo umas verdades para muita gente, do que Deus está irado e exigindo de crente a pastor, chamando ao senso de responsabilidade. E meditando neste homem, na sua idade avançada, com seu corpo físico desgastado pelo longo dos anos, mas não impediu do Espírito de Deus possuir este homem, se utilizar deste homem. Deus escolheu este homem para revelar o que não escolheu a outro. Um velho, mas a Bíblia diz que na velhice ainda dará frutos, que na velhice você ainda dará frutos. Tem tanta gente desprezando os velhos, e por causa do desprezo dos velhos, e colocaram tanta gente nova na obra de Deus, pessoas sem nenhuma experiência, sem maturidade nenhuma, ainda que tenham uma boa oratória, mas não tem experiência com Deus, não tem uma vida de altar, uma vida de oração, se embala porque tem um certo conhecimento, mas não é tudo. A vida nos ensina a amadurecer, e o amadurecimento traz temor, respeito, consideração. Observe que o rasgo, as divisões das igrejas não são por velhos, pelos anciãos, é tudo por gente nova. Quem tem ouvido, ouça. E na semana eu dou a resposta e vou espremer até gente explodir. Está na Bíblia. A Bíblia é para ser falada. Se alguém gosta ou não, está na Bíblia. E Deus escolheu a João e ele fez saber a todos nós o que Deus tinha lhe revelado. Versículo 4. Não, leu o 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia, sim, graça e paz seja convosco, sim, da parte daquele que é, que era, graça e paz seja convosco, daquele que é, que era e que há de vir. Aquele que era e que há de vir. Que mais? E dos 7 espíritos. Isso é João falando, isso é João entregando a mensagem. Que mais? Que estão diante do seu trono. E os 7 espíritos de Deus que está diante do trono. E da parte de Jesus Cristo. E da parte de Jesus Cristo, eles estão trabalhando em comum. Que é a fiel testemunha. Que é a fiel testemunha. O primogênito dos mortos e o príncipe
dos reis da terra. Ele não é o servo, Jesus não é o servo dos reis da terra, nem servo de homens grandes da terra, não é, irmão? Ele é o quê? Ele é o primogênito. Ele é o primogênito, o primeiro. Dos mortos e o príncipe. Ele é o primeiro que ressurgiu dentre os mortos, só ele é o único. Nenhum homem nesta terra ressuscitou para permanecer vivo. Jesus ressurgiu e ele está vivo à direita de Deus, intercede por nós. É ele que há de vir e virá, a Bíblia diz, e não tardará. Jesus está voltando. Que mais? E o príncipe dos reis da terra. Que mais? Aquele que nos ama. Aquele que nos ama. E em seu sangue. Nos lavou dos nossos pecados. Dos nossos pecados. Não posso acreditar na outra teologia que diz que a igreja vai passar pela grande tribulação. A igreja não vai passar pela grande tribulação. A igreja não vai passar. Vai passar os santos. Quem pode dizer amém em casa, diga amém, mas não vai passar. Amém, meus amados? Agora vamos ver a grande luta e as grandes batalhas e que nós vamos enfrentar. Lembre-se, nós somos comprados pelo sangue de Jesus. Comprado, lavado, remido e salvo. Nós vamos sim, a igreja sim, vai ver, sentir os movimentos, a ação do anticristo no seu início, mas no período da grande tribulação, a igreja não tem condição de passar, não vai, nós somos comprados pelo sangue, entendo eu que não vai. Agora, não entro no mérito em discutir o outro lado. Não vamos. Nós somos salvos para morar nos céus. Agora os santos vão sofrer. Por isso, irmãos, que eu não convoco a igreja nem para isso e nem para aquilo. Quando alguém diz, vamos orar, vamos orar, vamos orar. Precisamos de pessoas para orar. De todos, não sei de onde, não sei mais de onde. Vamos todos orar, vamos todos nos unir em oração. Não importa aquela nem aquela, é todo mundo junto. Não sei disso não. A Bíblia é muito diferente, a Bíblia me fala outra coisa completamente diferente, e eu fui ensinado pelos meus pastores antigos, que biblicamente, apoiado na Bíblia, que a igreja tem o dever e a obrigação, primeiro, de santificar, segundo, obedecer, terceiro, orar. A igreja tem que orar em todo o tempo. Essa agonia que eu estou vendo de tantos pedidos de oração não são outra coisa, é porque a igreja brasileira deixou de orar e só ora quando se vê ameaça. Agora Deus ouve, agora atender, aí é que nós vamos ver, porque me parece que desde 3 meses que a igreja foi para a rua, que a igreja ora, que a igreja jejuma, que a igreja está naquela agonia, vamos orar, vamos repreender, vamos cortar. Inclusive tem muita gente que andaram amarrando, cortando, quebrando, e etc, e etc. Então está na hora de aparecer aí, para ver se tem esse poder de amarrar, e de soltar, e de prender, e de determinar. Aqueles das mensagens, que você tem o poder de abrir a boca, e liberar, e as coisas acontecer. Chegou a hora dos senhores mestres que pregaram essas grandes mensagens de vocês, que levaram tanta gente a fazer e falar tanta besteira e tanta bobagem, que a tua palavra, que você tem o poder, a sua palavra tem poder, você abre a boca e fala e acontece. Chegou a hora, nós estamos esperando por esses líderes, por esses mestres, que disseram que é só liberar a palavra e tudo acontece. Aí quando eu leio na minha Bíblia, o único que abre a boca, dá uma ordem e tudo acontece, é o Senhor dos Exércitos, é Ele. E ninguém vai parar Deus
quando as profecias bíblicas estiver se cumprindo. Apocalipse, capítulo 13, versículo 1. Glória a Jesus. Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, nós estamos lendo a Bíblia. O que Deus determinou, determinado está. O que Deus falou, falado está. O que Deus vai fazer, ninguém vai impedir. O que está escrito na sua palavra, nenhum homem nesta terra impedirá o cumprimento da palavra. O tempo está chegado e a hora é esta de nos santificar e nos prepararmos para encontrarmos com Jesus. E eu pus-me sobre a areia do mar. Sim. E vi subir do mar uma besta. João se pôs na ilha de Patmos, estive lá por umas três vezes, e ele viu subir do mar, guarda esta palavra, subir do mar, uma besta. Que mais? Que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Que mais? E sobre os chifres 10 diademas. E sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Surgia do mar e o nome era blasfêmia. Verso 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. E os seus pés como os de urso. Sim. E a sua boca como a de leão. Sim. E o dragão deu-lhe o seu poder. Sim. E o seu trono. Sim. E grande poderio. E quem foi que deu o seu poder? Quem foi que deu? O dragão. Deu o seu poder àquele que surgia do mar. Deu o seu poder. Continue. E vi uma de suas cabeças. Como ferida de morte. Mas quem foi que ele disse que viu? O dragão. Com uma cabeça ferida de morte. Quem foi que feriu a cabeça de Satanás? Jesus na cruz do Calvário. Ele vai aparecer como ele é. Derrotado sempre, e a igreja não pode temer a isto. Vai surgir, eu falei que vai surgir do mar. Vamos continuar a leitura, guarde bem isso. Surgiu do mar, com várias cabeças, com diadema e com o nome blasfêmia. Guarde esta palavra. E a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. Ele vai aparecer e vai operar um tipo de milagre falso que toda a terra vai se maravilhar, o povo. O que mais? E adoraram o dragão. Que deu à besta seu poder. Adoraram a Satanás. A antiga serpente é o dragão. Vai dar à besta o seu poder. Veja bem, irmão, não é difícil entender isto. E eu vou chegar lá para dizer que nós estamos marchando para os últimos dias do que está acontecendo e do que vai acontecer. Deixa eu mandar um recado para uns 3 crentes que me mandaram alguns áudios. Talvez mandou dizer, foi para mim mesmo direto, porque eles lá lêem muitos jornais. Eles procuram saber de tudo o que está acontecendo em todos os países para entender o que está acontecendo na nossa nação, para saber o que vai vir para a nossa nação. Bom, eu não mandei recado, eu estou mandando agora. Primeiro, você lê os seus jornais, a história, mergulha na sua rede social para saber do que está acontecendo. Eu só tenho que lhe dizer, meus pêsames, talvez é porque eu não tomo nenhum lado e nem o outro, porque eu não fui chamado nem para defender A e nem B, eu fui chamado para ser pregador do Evangelho, eu fui chamado para ensinar a igreja a palavra, eu não fui chamado para outra coisa. Agora, meus pêsames, você lê tantos jornais,
ler tantas notícias nas redes sociais para saber do que é que os homens estão fazendo e planejando contra o país tal, e contra o país tal, e contra o Brasil, eu quero lhe dizer que eu nunca deixei de orar, interceder pelo Brasil, nunca, e não é de agora, intercedo pelo Brasil desde que eu entendi que eu fui chamado para ser intercessor. Eu só não sou político, eu sou intercessor do Brasil, e eu amo a minha nação e quero ver a minha nação próspera e abençoada. Porém, a Bíblia está se cumprindo e vai se cumprir. Que pena que você não lê a Bíblia e não conhece absolutamente nada do que está acontecendo no planeta Terra, e não é no Brasil, é no planeta Terra. Você está cego e cega porque não está lendo e nem orando. Convido a você a orar e estudar a Bíblia e ver que nós estamos vivendo no tempo profético, nos tempos que as profecias bíblicas está se cumprindo com uma velocidade muito grande, no qual você deveria estudar mais a palavra de Deus, meditar mais na palavra de Deus e santificar a sua vida, muito mais, porque duas coisas podem acontecer: ou você morrer, ou chegar ao arrebatamento e você não ir. Então é muito bom se preparar. Santificação, se Jesus mandar chamar, a gente sobe. Santificação, porque teremos graça de Deus, e aos santos o Senhor vai dar a graça, força para receber o poder do verdadeiro avivamento que há de vir sobre a terra. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. Eu não tenho mensagem para tirar dinheiro, eu não tenho mensagem para bajular ninguém, eu não tenho mensagem para paparicar a ninguém. Quem tem ouvido, ouça. É tempo de mudança, é tempo de santificação, é tempo de preparação, é tempo de conserto, é tempo de recuar, é tempo de se arrepender, é tempo de correr aos pés daquele que pode nos atender e nos socorrer e nos livrar de todo mal. Quem guarda a mim, quem tem guardado a você, é o Senhor Jesus. Usamos máscara, não é por outra coisa, é porque o Senhor tem dado uma resposta muito forte aos homens. Deus não criou a gente para viver de máscara. Mas a verdade é que quando eu olho todo mundo usando máscara, existe uma mensagem. É porque os homens viveram realmente vivendo uma coisa que na verdade não eram. Então Deus está mostrando pela máscara que todos têm máscara. E um dia a máscara vai ter que sair. E de muita gente a máscara está caindo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que mais, irmão? Versículo 4. E adoraram o dragão. Que deu à besta o seu poder. E o adoraram a besta, dizendo. Quem é semelhante à besta? Sim. Quem poderá batalhar contra ela? Sim, volte para o versículo 2. E a besta que vi era semelhante ao leopardo. A besta que eu via era semelhante ao leopardo. E os seus pés como os do urso. E os seus pés como de urso. Tem garra, tem força, tem leveza. Que mais? E a sua boca como a de leão. Quem escapará da boca de um leão? Na verdade não é, como de um leão. Que mais? E o dragão deu-lhe o seu poder. E o dragão deu à besta o seu poder. Deus estará dando a permissão a Satanás, porque tudo acontece com permissão divina. Isso aqui é uma ordem divina. O dragão deu à besta o seu poder para fazer milagre. Cuidado, que nem todos os milagres que você ouve e que você vê
são de Deus. Nós estamos vivendo em dias assim e vai se evolumar isto, vai acontecer e vai enganar muita gente, mas muita gente, tem gente que está enganado com bobagem. Imagina quando começar a força do mal agindo nesta terra, de que Deus vai permitir sim, para tratar com muita gente chamada crente. Que mais? E o seu trono. E o seu trono, deu o seu poder, Satanás, e deu o seu trono à besta. Repete o verso 4. E o adoraram o dragão, que deu a besta. Todo o povo adorou o dragão. E o que foi que eles disseram do dragão? Que deu a besta o seu poder. Que deu a besta o seu poder. Adoraram o dragão e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Negaram aqui a Jesus. Ninguém é semelhante à besta. Vamos abolir todos aqueles e perseguir quem serve ao Senhor. Quem poderá batalhar contra ela? Quem poderá batalhar contra ela? Verso 8, irmão. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Todos os homens que habitam sobre a terra, João está dizendo, eu vi todos que estavam habitando na terra, adoraram a besta, os mesmos que estavam dizendo, quem é semelhante a ela? Lembra do nome? Blasfêmia. Isso é blasfemar contra Deus. Nesta terra não tem homem, não existe um homem, não existe um governo neste mundo que eu me curve diante dele e que eu o admire e que só o Senhor. A Ele a honra, a glória, o louvor, o poder para sempre. É Ele que tem o domínio na sua mão. Os homens passam, os governos passam, os reinados passam, o poder passa e só o Senhor permanece para sempre. Alerta! E acorda a igreja do Senhor no Brasil. É hora de nós alimentarmos da palavra e alicerçarmos a nossa fé naquele que está sentado no trono, que há de vir e não tardará. Adoraram a besta e disseram, que maravilhosa, não tem ninguém semelhante. Que mais? Continue. Esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida. Só vai adorar a besta aqueles que o seu nome não está escrito no livro da vida. Deixa eu fazer uma pergunta. Seu nome está? Você tem, não diga em casa que está. Eu estou perguntando se você tem certeza absoluta se o seu nome está escrito no livro da vida. Quem tem certeza que o seu nome está escrito no livro da vida, anda como a Bíblia manda, obedece à palavra, anda em santidade, sente a presença de Deus. Deus é com você, porque está dentro de você a certeza de que o teu nome está no livro, escrito no livro da vida. Me reporta agora, quando os discípulos de Jesus saíram para fazer umas visitas, e eles foram lá e expulsaram o demônio, e enfermos foram curados, e a maravilha aconteceram, e eles voltaram todos maravilhados a Jesus, dizendo, Senhor, olha em teu nome, os demônios obedeceram, os enfermos foram curados, e estavam todos saltando de alegria, e Jesus aplica a ele uma palavra doutrinária, com edificação, que só Jesus pode ensinar. Jesus disse, não vos maravilheis, não se alegre com isto, alegrai-vos porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Repete o versículo 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Esses cujos nomes não estão escritos no livro
Esses que o adoraram, os seus nomes não estão escritos no livro da vida. Não estão. Do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. E que livro é esse? A Bíblia está dizendo. É o livro do Cordeiro que foi feito desde a fundação do mundo. Esse livro. Não foi quando ele nasceu aqui. Já existia o livro da vida. E quando nós o aceitamos a Jesus como Salvador, eu vou para o céu porque eu sou bonzinho. Vai não. Eu sou porque eu dei 10 cestas básicas. Está uma farra por aí. Ótimo. Se pode fazer, faça. O bem que eu posso fazer e deixo de fazer, peco. Se eu posso, tenho que fazer, mas não salva. Eu sustento tantas obras sociais. Sim, se você pode, os faça, mas não salva. Isto também não venha citar para mim que a fé sem as obras é morta, que eu sei muito bem. Agora, não adianta ter obras e querer mostrar ao povo que é melhor do que aquele, porque isto não salva. Salvação, disse Jesus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Salvação é um dom de Deus e diz a Bíblia, pela graça sois salvo mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Agora, se eu posso ajudar alguém que está passando necessidade, eu vou e faço. Agora, eu também não posso botar os holofotes, que é para provar que eu estou fazendo. Porque se olhar pela Bíblia, isso aí se queima como palha. Porque hoje estão querendo se assegurar que são melhor. Estamos fazendo, viu? Nós amamos de verdade. Por que amamos de verdade? Porque eu estou dando aqui essa cesta básica para esse cristão aqui que não tem o que comer. Não, isso aí não é prova de amor, não. Prova de amor é suportar uns aos outros. Prova de amor é perdoar uns aos outros. Prova de amor é esquecer a ferida. Prova de amor é perdoar tantas vezes for necessário. Prova de amor é colocar a língua dentro da boca e não sair ferindo A, B e C. Prova de amor é amar o inimigo como a si mesmo. Quem tem ouvido, ouça. São palavras de Jesus. Leia o versículo 9, que eu quero depois voltar para um outro. Se alguém tem ouvidos... Se alguém tem ouvido para ouvir... Ouça. Que mais? O verso 10. Se alguém leva em cativeiro... Se alguém leva em cativeiro, tem ouvido para ouvir... Está com raiva porque eu falei a verdade? Eu falei me apoiando na Bíblia. Todas as mensagens que aqui entreguei, da parte de Deus, eu me apoiei na Bíblia. Se converta, senão vai para o inferno. Seus anos de crente dentro da igreja não conta lá no céu. O que conta no céu é uma vida compromissada na palavra para ver Jesus. A Bíblia diz assim: tende paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Estão pensando o quê? Já tem gente com... Como é que chama, irmão? Não é racismo, quando a pessoa não gosta da outra pessoa. Como é? Preconceito. As pessoas já estão com preconceito do povo da China. Como que a China é a desgraça deste mundo. Não, senhor. Não, senhor. Tenha muito cuidado. Na China tem uma igreja. A igreja do Senhor Jesus. A igreja que você não vai encontrar lá, o mais lindo e prédio luxuoso, um dos irmãos se reúne para adorar. Não, senhor, não tem a grande estrutura, não, nem pequena. Mas existe uma igreja naquele país,
movimentada pelo poder, orando, estudando a palavra, Deus está se revelando, a obra de Deus está crescendo, pessoas se decidindo para Jesus. Jesus não depende de organização para salvar as almas. Jesus não depende de organização humana para guardar a sua igreja. Ele não depende de homens criando leis para proteger a sua igreja. Quem comprou a sua igreja com sangue foi Jesus de Nazaré. Ele comprou com sangue e Ele garante ela, e Ele assegura ela, porque Ele é Senhor. É Ele quem defende ela, é Ele que vai defender ela do grande ataque do inimigo chamado Anticristo. Porque tudo aquilo que se opõe contra as coisas de Deus é Anticristo, que está preparando o terreno para o último Anticristo que vai surgir. E o Senhor se levantará, tenha certeza por certo. Tenha certeza por certo. O Senhor se levantará para nos guardar. Mas é os santos que vai morar nos céus. São os arrependidos. São aqueles que deixaram o seu pecado para servir ao Senhor. São aqueles que têm boca santa. São aqueles que têm olhos santos, são aqueles que têm mente pura, que têm mãos limpas, não recite o que não vivem. A desgraça de muitos líderes e pregadores é que pregam o que eles não vivem, ensinam o que não são, e nós estamos vendo a debandada que aí está. Igreja que vão se fechar não é por outra coisa não, é porque não ensinaram a verdadeira palavra, a palavra que santifica, a palavra que edifica, a palavra que exorta, a palavra que consola. Não, é que agora a gente vai viver todo mundo num bom apogeu, porque Deus vai levantar um governo para dar para todos nós um bom apogeu, para a gente viver uma vida abundantemente em tudo. Aí pega uns versículos para massagear o seu ego e cobrir a sua mentira e sua enganação. É tempo de lamento, e é o tempo que nós estamos vivendo, é tempo de dor. É tempo de lágrimas, é tempo de choro, é tempo de arrepender-se, é tempo de voltar para o local de onde você caiu, de onde você se desviou, é tempo de descer. E não vou deixar de gritar. Eu não vou gritar quando passar a pandemia, eu vou continuar gritando em meio à pandemia e dizendo: se prepare, porque ainda vem levantes, a terra ainda vai ser sacudida, e quem vai suportar são os santos, até chegar o arrebatamento. Quando disserem: agora entra o período da grande tribulação, fique os teólogos que entendem que a igreja vai passar. Eu não entendo, eu entendo que a igreja vai chegar perto, vai sentir e vai combater contra Satanás, porque o avivamento que está para vir é justamente para isso. Quem tem ouvido, ouça. Eu quero que você leia, irmão, o versículo 6 e o 7, que nós não lemos. Leia o versículo 6 e o versículo 7. Verso 6. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome. Abriu a boca contra Deus e blasfemou contra o nome do Senhor. O que mais? E do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Do seu tabernáculo e dos que habitam nos céus. Lembra? Blasfêmia que se levantou, a besta que se levantou do mar, trazia lá a sua diadema e o nome estava, seu nome é blasfêmia. E eu faço uma pergunta: e você nunca ouviu ninguém blasfemar contra Deus, não?
E você nunca viu Deus ferir pessoas pegarem Bíblia, a palavra de Deus, e jogar aonde bem quis entendia? E você não viu pessoas fazendo horrores com a Bíblia e rasgando e etc, e escreverem o nome de Deus nas costas, nos peitos, e sair pela rua blasfemando contra Deus, pois a sua imagem não era outra imagem do que a imagem de pessoas possessas de demônios? Blasfemando contra Deus. Eu não estou inventando não, você que ama o esgoto das redes sociais, essa podridão, vai lá, que tu vai ver o lixo que lá está, as blasfêmias contra Deus. O que é aquilo? São os anticristos que estão preparando o caminho, o terreno para o outro anticristo chegar, quando chegar a hora. Mas ele vai chegar. Não vai encontrar uma igreja que nós estamos vivendo, vai encontrar uma outra igreja. Talvez uma igreja como Deus está movimentando na China. Eu tive a oportunidade de um amigo e irmão que mora lá, e ligou-me em um determinado horário e disse, vamos conversar assim, assim, assim. De fato eu não mexo em nada, e eu disse, olha irmão, eu não sei mexer com essas coisas, eu não sei, não vou mexer porque eu não sei, vou apertar aqui, vai apagar tudo e eu preciso estar com o meu celular em ordem. Não, pastor, eu vou, num determinado momento, eu vou chamar e o senhor só atende. Quando o senhor atender, olhando para a tela, o senhor vai ver que todos nós estamos no ar. Nós vamos chamar irmãos de vários lugares da China, de que estamos todos na oração e etc, e de outros países. Enfim, quando eu abri, estava aquele xadrez de gente e foi muito bom. Que pena que o avião não está voando. Foi muito bom. A igreja vai voltar ao que ela era. Agora, muitos crentes não vão participar. Primeiro, porque não estão nem aguentando o que está acontecendo. Em pânico, em agonia, não sabe o que vai acontecer, não sabe absolutamente de nada, e não sabe por quê? Porque não estuda a palavra. Tiveram a oportunidade, mas não aproveitaram de estudar. E alguns que veio estudar, não prestou atenção que se estava sendo falado. E por isso que hoje está sendo sacudido, chocado, assustado e com medo. Não, senhor. Se voltar para os pés do Senhor, a situação muda. Quem tem ouvido, ouça. Nós estamos com o mais belo livro na nossa mão. Esse livro aqui, irmão, não é um livro qualquer. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui é palavra de Deus. Isso aqui se cumpre. Isso aqui é Deus puro. Isso aqui não é um livro de museu para ficar lá guardado. Isso aqui é arma de guerra. Isso aqui é para a gente se alimentar. Esse livro foi tão agredido no longo dos anos, centenas, dezenas, milhares de anos, ele foi perseguido, queimado, jogado, rasgado, mas não conseguiram. A Bíblia está nas nossas mãos. Então, se esse livro passou por todos os ataques e está aqui nas minhas mãos, no qual eu estou apertando no meu peito, é porque este livro, de verdade, é poderoso. Esse livro é tão poderoso que suportou todos os revés deste planeta Terra para que Deus chegasse na minha mão e na tua mão. E tu não amas este livro? A tua Bíblia fica empoeirada? A tua mesa não pode pôr uma Bíblia para estudar ela, porque a tua mesa tem que estar muito bonitinha, e nós não pode desarrumar aqui não. Joga tudo, mas especialmente a Bíblia tem que estar no nosso coração e no lugar onde a gente estuda a palavra. Esta é a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra de Deus. Faz-me lembrar agora de uma irmã, amiga, que ela sentiu, ela já tinha tido um infarto, e o médico disse, se tiver outro, morre. E quando ela sentiu-se mal e disseram a ela, é um infarto, vamos levar para o médico, ela disse, me dê minha Bíblia. Abraçou, apertou, Jesus curou, lhe deu um coração novo. Ô Bíblia para eu amar. Isso aqui é palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouça. Repete o versículo 6. Versículo 6 do capítulo 13
E abriu a boca e em abriu blasfêmia a boca e blasfêmia. contra Deus, Sim, contra para Deus. blasfemar do seu nome Sim. e do seu tabernáculo. Sim, eu não preciso defender ninguém que blasfeme contra Deus e contra aquilo que é santo. O que mais? E dos que habitam no céu. E do que habita, tudo que habita no céu, eles começam agora a blasfemar. Isso é próprio de Satanás, né? Porque ele sabe que de lá ele foi expulso, para lá ele não volta, por isso tenta a mim e tenta a você, para que eu e você não vá morar aonde um dia ele já morou. Mas nós vamos morar lá na eternidade, sim, com o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Nós vamos morar. Santos que estão me ouvindo, nós vamos morar de onde ele morou e para onde ele nunca mais irá. Verso 7. E lhe foi permitido fazer guerra aos santos. Olha aqui, foi permitido fazer guerra aos santos. Logo, a igreja. Nós vamos estar aqui na terra. Você não quer ficar para o arrebatamento da igreja? Então, antes do arrebatamento da igreja, tem teste. E eu estava meditando hoje que eu acho que alguns crentes não vão suportar. Não estão suportando, tem muitos que estão em pânico. Eu nunca trabalhei tanto como tenho trabalhado nesses dias de reclusão em casa. Eu trabalho de dia e trabalho de noite, trabalho de madrugada, e quem mora do outro lado do mundo diz a mim o horário, e eu fico atento, e a palavra vai, e a palavra vem, e ânimo, e eu só tenho dado injeção de ânimos às pessoas que estão muitas vezes em pânico, e não sei o que faço. Deus é conosco, levante a cabeça, a Bíblia diz assim, Ele nos fortalece, Ele nos guarda, Ele nos ajuda, Ele está conosco, e daí a pouco a pessoa sai, renovado, dorme, descansa. Isso é o meu trabalho, é o meu trabalho. Da mesma forma eu mando recados de Deus e digo para quem me... O que é que o senhor acha disso? O que é que eu acho? Nada, eu só acho que a Bíblia está se cumprindo. E esse movimento aí, o que é que o senhor está vendo? O que é que eu estou vendo? A Bíblia está se cumprindo, e no meio da semana eu digo mais claro para os irmãos entender todo o movimento. Pode fazer o que quiser fazer. A Bíblia é a Bíblia e Deus está irado, porque todos nós pastores temos este livro nas nossas mãos e deixaram de ler a Bíblia, de ensinar a Bíblia ao povo, para ensinar, para falar ao povo o que o povo quer ouvir. Sabe o que foi o que o povo viram pelo menos nessas 2 décadas? O que o povo viram foi que Deus ia dar carro, casa, prosperidade, riqueza e tal, e o povo ficaram, congresso, a bênção e a vitória, e a prosperidade, e a prosperidade, e a vitória, e o povo pecando, mundano, vaidoso, avarento, sem misericórdia, sem afeto, sem paz, sem respeito, sem consideração, uma tristeza, e a igreja brigando, se dividindo, empurrando, rasgando e rasgando o nome de Jesus pela igreja, sendo blasfemado, sendo rasgado, sendo envergonhado, e os pregadores mentirosos nos púlpitos. Deus vai lhe dar a vitória, Deus vai dar a bênção, porque Deus é contigo, porque Deus é contigo. Vamos vigiar. Deus é com os santos, e santo não depende de carro, santo não depende de mansão, santo não depende de um grande salário, santo não depende de aplauso. Vamos acabar com essa hipocrisia. É hora de preparar a igreja para levar a igreja para o céu. Eu disse aqui ao irmão aqui, eu digo, eu não vou falar nada para agradar ninguém. E o meu público não é de velho, não. Quem me ouve aí é gente velho, é gente novo, é gente jovenzinho que me ama. Eu vou pregar nas igrejas com jovens que têm a linguagem, das linguagens deles, mas eu não sei como é que eles vão para a fila, para a oração, não sei como é que eles me amam, não sei como é, sei, Deus nele. Entender o que eu estou ministrando, compreender e saber que esta é a palavra de Deus. E eu nem rasgo a calça, nem bermuda, nem boto uma regata, sei lá o quê, para falar para o jovem.
Nem preciso fazer munganga para falar para o jovem. Eu tenho que falar para o jovem a palavra aqui. E o Espírito que convença a cada um e santifique a cada um, porque isso é assunto do Espírito Santo. Minha responsabilidade é falar a palavra. Gostando ou não, me amando ou não, me desprezando ou não, eu estou pregando a palavra. A palavra que sara, a palavra que cura, a palavra que santifica. Leia o versículo 7 todo, irmão, agora. E lhe foi permitido fazer guerra aos santos, e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Satanás, a besta, o anticristo, foi-lhe dado a permissão de fazer guerra aos santos, e em determinadas situações prevalecer, isto quer dizer ganhar. O que é que estão ensinando para você? Ei, amigo, que quando eu falo com você, eu pergunto, a paz do Senhor, como é que está você? Só vitória. Deixe de conversa, mude essa história. Você sabe que a sua vida não é só vitória, como a minha vida não é só vitória. A minha vida é vitória, mas é dor, é angústia, é tristeza, é perca. Eu também estou sentindo tristeza, perca. Agora, não é com isso que eu vou baixar a cabeça, eu vou continuar orando, porque mesmo na tristeza, na angústia, na dor, no sofrimento, nós temos consolo de Deus. Repete o versículo. É prova que os santos vai estar aí, viu, quando o anticristo estiver reinando. E eu vou explicar por que é que ele vai vir, e por que eu estou falando isto, e por que a plataforma dele já está pronta para ele surgir. Não posso dizer quando, usar data, porque todos os mestres e mestres que marcaram data, que usaram números, todos eles passaram por vergonha, alguns deles não estão vivos e outros estão quase morrendo. Então vamos pregar a palavra de Deus sem nenhum exagero. Não estou trazendo pavor, eu estou dizendo, se santifique. Ah, vem um grande avivamento de Deus aí você vai para aquele culto lá, aí o culto lá não tem palavra, não tem ensinamento da palavra, lá só tem crente rodando, rodopiando, voando, assoviando, anaviando e tudo mais que você possa pensar e ver. Aí diz, olha, o trabalho foi pentecostal, Deus estava lá, aonde foi lida a leitura, nem me lembro, e o que foi que o pastor falou? Nada, porque o pastor também rodou, sapateou no meio do povo, dançaram, rebolaram, se abraçaram, se enfregaram, caíram, depois se levantaram, nem sei se levantaram, continua tudo caído mesmo, e dizer que isto é operação do Espírito Santo. Deixa eu mandar um recado para vocês, tenha respeito com as coisas do Espírito. O Espírito Santo não é nada disto. Trouxeram costumes lá de outros quintais, para não dizer o nome, e trouxeram para dentro da igreja. Como o pastor não tem conhecimento da palavra, o povo fizeram o que bem quiseram e entenderam. Mas se vocês estavam tão cheios do poder, voando, rodopiando, caindo, e etc, cuspindo, botando água dentro da boca e mandando o outro abrir a boca para jogar dentro da boca do outro. Respeite o povo de Deus e o Espírito Santo. O dia de vocês estão chegando e no dia do juízo eterno vocês serão julgados pela mentira, pela enganação e pela profanação que vocês fizeram na igreja do Senhor, escandalizando o nome do Senhor. Avivamento vai vir. Vai vir um avivamento poderoso. Homens e mulheres cheias do Espírito. Não é cheia de fofoca,
não é cheia de contenda, não é cheia de mentira, não é cheia de orgulho, não é cheia de vaidade, é cheia de humildade, de graça e de poder, para vencer o anticristo que vai dar um ataque na igreja. Os santos, que mais? E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Foi permitido fazer guerra aos santos. É prova que a gente vai estar aqui. Isso não é a grande tribulação não, viu? Isto não é a grande tribulação. É o começo da implantação do domínio do anticristo. Fique aí. E vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Deu-lhe e venceu sobre toda a língua e todas as nações, tribos, línguas e nações, nações, nações e nações. O Brasil está incluído, nações, Estados Unidos está incluído, nações, nações, Israel está incluído, nações, nações e nações. E a nação evangélica? Os santos. Esqueça o nome evangélico, porque nesse tempo muita gente já fez negociata e com certeza se aliou. Mas aqui a Bíblia não está dizendo dos evangélicos. A Bíblia não está dizendo a igreja fulana de tal. Não, não. A Bíblia está dizendo os santos. Repete. E lhe foi permitido fazer guerra. Foi permitido fazer guerra. Eu estou falando assim, bem clarinho e bem explicado, para você idólatrar. Eu não estou falando eu estou falando para os crentes. Para os que não conhecem a palavra, não estou falando para você, que se acha muito crente, muito crentão, muita crentona, com a cara lisa, que não se converte, que tem a língua comprida, que acusa A, B e C, e está achando que só você, porque é desta denominação, que vai para o céu. Põe a sua língua na palavra de Deus para santificar-se, porque senão ela te leva para o inferno, cantando, orando, profetizando, e Deus vai dizer: não te conheço que praticasse a iniquidade. Salvação não está em placa de igreja, nem denominação nenhuma. Salvação está em Jesus, e por isso muita gente vai quebrar a cara e vai ficar para ver os santos subirem e ele ficar. A Bíblia diz que é os santos. Os santos. Continue, querido. E lhe foi permitido fazer guerra aos santos. Foi permitido fazer guerra à Igreja Assembleia de Deus. Aos santos. À Igreja Batista. Aos santos. À Igreja Universal. Aos santos. À Igreja Deus e Amor. Aos santos. À Igreja Vive para Sempre. Aos santos. À Igreja Jesus Vem e eles ficaram. Aos santos. À Igreja Breve Jesus Vem. Aos santos. À Igreja Cristo Vive. Aos santos. Aos santos. Aos santos foi permitido. E quem permitiu? Deus. E para que Deus permitiu? Para mostrar ao diabo e ao inferno que os seus santos não se rendem. Que os seus santos morrem, mas não adoram a besta. Que os seus santos morrem a fio da espada, queimado, mas não se rende ao sistema apodrecido. Por isso, a igreja que aí está, Deus não conta com ela, Deus conta com os santos. Com os santos. E aonde os santos está, pastor Ló? Pasme, está em toda a parte. Quer saber de uma coisa? Dá-se o nome desta igreja. É chamada a Igreja Gloriosa. A Igreja Gloriosa é a igreja dos santos, dos crentes verdadeiros, dos crentes que não almeja a posição do outro, do crente que não almeja as coisas daqui. É os santos, é os santos. Quem tem ouvido, ouça o que a palavra está dizendo. Verso 18, para eu explicar aqui uma coisa aos irmãos, do mesmo capítulo. Aqui há sabedoria. Aqui há sabedoria.
aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Então isso é um número masculino, isto é um nome de um homem. A besta, ou anticristo, vai surgir do mar. Quando a Bíblia fala do mar, está falando do meio de uma multidão. E ele vai surgir, o anticristo, quando estiver um caos. A terra vai estar um caos. Caos político, caos econômico, um caos. É um caos generalizado, é um caos. E o Senhor está chamando a sua igreja para a santificação. E aí eu pergunto aos irmãos, o que é que nós estamos assistindo no planeta Terra? Número 1, um caos de uma pandemia que parou o planeta Terra. Um caos políticos. Os políticos não se entendem e a confusão está generalizada. Isso não é no Brasil, isso é no mundo. Se você tem entendimento para entender, entenda. Um caos político, um caos econômico. E os homens estão em pânico, ainda que se apresente, parecendo que não estão abalados, mas muitos deles não estão nem dormindo. Tal qual alguns pastores, porque nem Deus, o Santo de Israel, está se revelando a eles, está falando com eles, e eu direi isso no meio da semana, o porquê que Deus não está se revelando a essa gente, mas tenha certeza absoluta, não estou dizendo que são todos, porque ainda há os santos, ainda há as reservas de Deus, ainda há alguém que nas caladas da noite estão falando com o Senhor, ainda há alguém que nessa reclusão entendeu que Deus estava chamando para o arrependimento, ainda nessa reclusão vou mergulhar na palavra, meditar e entender que tem que mudar de posição, de atitude, porque Deus não estava se agradando. Quem tem ouvido, ouça. O seu nome é nome de um homem, o número. É um homem que vai se levantar para reinar. E ele vai reinar com uma capacidade de admirar a todos, a ponto do povo adorá-lo. A ponto do povo rejeitar a palavra verdadeira e genuína do Evangelho. Por isso Deus chama toda a igreja para a pregação do Evangelho, não com palavras, mas com vida. Você é culpado sim da sua família, não está servindo a Jesus, marido, filhos, netos e etc, e etc, e etc, porque só encontra em sua boca maldição, blasfêmia, reclamação, grito, falta de bondade, falta de amor, falta de misericórdia, e o dia da prestação de contas não vai chegar, está aí na terra. Deus está chamando muita gente à prestação de contas, e Deus não se curva a mim e a você, nem eu, nem você somos bonzinhos, nem bonitinhos. Não brinque com Deus, não brinque com Deus. Eu saio de casa pedindo a Ele bondade dEle, misericórdia dEle, e que me esconda e me ajude. E quando estou em casa, estou pedindo ao Senhor, tenha misericórdia de mim e me ajude. Não sou melhor que ninguém, preciso cada dia me santificar. Agora, já que eu estou vivo, eu posso louvar ao Senhor. E já que eu estou vivo para ministrar a sua palavra. Deixa eu te dizer uma coisa, sabe, existem 3 coisas que eu tenho na minha vida como ponto principal. O Senhor me chamou e me salvou e me chamou para eu servi-lo, adorá-lo e aguardá-lo, a sua vinda. Então eu estou servindo,
estou adorando e estou aguardando a vinda gloriosa de Jesus. Primeiro, porque eu estou servindo, porque eu estou aqui pregando a sua palavra, ministrando a sua palavra, que ouçam ou que deixem de ouvir. Me conforta muito um versículo bíblico que diz assim, que ouçam ou que deixem de ouvir, fala a casa rebelde. Eu te dou até um conselho, quando for anunciado, quando o irmão colocar lá, chamando você, se você não tiver estrutura, é melhor nem me assistir, não vai fazer falta, mas os santos que ouvirem, vai se alimentar muitíssimo da palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você que é maligno, perverso, cruel e mau. Olha para a minha cara. Tu está pensando que eu estou esperando aqui glória e fama e honra por meios sociais? Depende disso não. Eu tenho Jesus, estou aguardando a volta de Jesus, Ele me sustentou até aqui, e vai me sustentar até o fim. Talvez você não veja o arrebatamento da igreja, mas ansioso como eu estou para o arrebatamento da igreja, provavelmente eu vou estar lá, incluído no meio dos santos, o Senhor me dando força e autoridade para gritar aos quatro cantos da terra, que adorado seja o nome do Senhor Jesus, aquele que está sentado no trono inabalável. Fui chamado para isso, e se lhe matarem, não tenho a minha vida como preciosa. Precioso é o nome de Jesus. Ele já fez tudo por mim, não precisa fazer mais nada, porque já fez tudo por mim. Tudo que ele fizer daqui para frente é simplesmente mais do que bondade, misericórdia, bondade e misericórdia. Sou eu grato ao Senhor. Convertam-se todos que estão me ouvindo, mude de atitude. Vai emergir do mar, do meio do povo vai surgir aquele homem, com uma capacidade dada pelo próprio diabo. Ele vai surgir com uma capacidade de administração, capacidade de convencer em suas palavras, capacidade de fazer milagres falsos. O implantamento, a plataforma já está arrumada para ele. E vão se curvar, e não há congresso, não há parlamento totalmente evangélico que impeça o cumprimento desta palavra. Não há homem que impeça o cumprimento desta palavra, vai se cumprir. Só quem vai ter poder para enfrentar o anticristo é os santos. E por isso, queridos pastores, meus amigos e companheiros que temos nos falado, vamos nos santificarmos e andarmos em amor, pois nós temos saúde que Deus tem nos dado e tem nos escondido. Receba de Deus aí força e graça e santificação, encha-se da palavra. E quero mais lhe dizer uma coisa, para não se vai dizer, nem eu, nem você somos nada, nem sabemos nada e nem temos nada, porque tudo que temos recebemos do Senhor. Deixa quem quiser aparecer. Deus não vai enfrentar o anticristo com as redes sociais. Deus vai enfrentar nesta terra o anticristo, a sua força maligna, com a sua igreja santa. E quando o anticristo preparar-se para dar o passo para esmagar a igreja será tirada da terra e a grande tribulação começará depois que a igreja sair da terra. Vamos andar em santidade. Agora, quem não aguenta qualquer apertinho, já está na hora de pedir ao Senhor para se despedir da terra e ir-se embora, porque vem vento de Deus aí sobre a terra. Parece que eu sempre vou na contramão de muita gente famosa e poderosa. Não vai atrás dos famosos não, porque tu vai ficar enganchado com o anticristo. Vai observando a palavra de Deus e dá uma olhada se os famosos estão com este peso todo bíblico
bíblico para tal? Parece que não. Parece que agora Deus coloca todos nós dentro de casa, todo o povo dentro de casa, para fazer uma análise de tudo que você ouviu, das mentiras que você ouviu, da enganação que você ouviu, da brigaiada que você ouviu, além da brigaiada que você ouviu, da disputa que você viu, do rasga-rasga que você viu. Você acha que Deus vai ouvir esse povo? Que Deus vai atender esse povo? Você acha que é só levantar a mão e porque está aqui fulano e tudo aqui é... Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Não é quando há guerra, não é quando há os desafios, não, Senhor, não é quando há as ameaças, não, Senhor, é quando nós vivemos em união. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, quando há unidade. Aí eu faço a pergunta: a igreja evangélica é unida no Brasil? Me aguarde durante a semana, viu? A igreja evangélica é unida no Brasil? Pastores evangélicos são unidos no Brasil? Os crentes são unidos? É hora, irmãos, de termos a consciência e de entendermos que não podemos mais andar com mentira. É hora de todo mundo se converter, é hora de todo mundo descer, é hora de todos nós descermos e nos humilharmos, parar com essa hipocrisia, parar com o fingimento. É hora da igreja descer, é hora da igreja se humilhar, é hora da igreja buscar a Deus de verdade. Deixe de hipocrisia, porque Deus não aguenta mais hipocrisia. A igreja está convidada de fato. Entre no seu quarto, se humilhe, não é eu que estou mandando não, é Jesus. Feche a porta e vá orar. E faça a oração mais verdadeira e sincera da sua vida. E veja se Jesus não vai se levantar para mudar qualquer história. Agora a palavra vai se cumprir. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está falando à sua igreja. Glória a Jesus. Lógico, quando dou estas palavras assim, não sou amado. Sou bombardeado. Tem hora que eu estou aqui e como hoje, tão presente a presença de Deus e os olhos de Deus tão aberto aqui nos meus olhos, que eu estou aqui ultrapassando dos olhos espirituais, mandando e dizendo para você: eu estou vendo como você está se torcendo, e se pudesse, me mataria. E se pudesse, me calaria, mas faz tantos anos que eu estou falando, pregando, gritando aos quatro cantos da terra. Deixa eu te dizer mais uma coisinha. Ei, eu nunca me vendi. Ei, eu nunca dividi igreja nenhuma. Por onde passei, ajudei os pastores, e até hoje tem o Senhor me ajudado. Quer saber? O Senhor está me dando vida, vigor e força e autoridade para pregar o Evangelho e ensinar aos homens da terra e dizer aos quatro cantos que Ele é Deus e Senhor. Não me calarei. Só quem vai calar a minha voz é o Senhor dos exércitos. Eu vou gritar nos quatro cantos da terra e vou dizer: isto é sim profanação. Eu não vou bajular rico nem pobre, nem branco nem de outra cor. Eu fui chamado para adorar Jesus. Eu não sou idólatra de nome de denominação. Eu sou salvo para morar no céu. Eu não ando procurando na terra lugar confortável para mim adorar. Eu adoro o meu Senhor em qualquer lugar. Eu sirvo a Jesus e eu ganho almas para Ele, e estou ganhando e salvando muita gente nestes dias pelo poder desta palavra.
O dia do Senhor vem, e a Bíblia diz, vem ardendo como fogo. E aos que me ouvem, e aos que vão me ouvirem, eu tenho uma palavra de Deus para dizer a você, que ainda não teve uma experiência total e gloriosa com Cristo, tanto crente como não crente. É hora de aceitar a Jesus como Salvador, e servi-lo com alegria, e prosseguir firme até que Ele venha. Vem um avivamento aí do céu, e o avivamento não vai ser nada disso que muitos aí acham que já viram. O avivamento que vai vir é algo que ninguém viu, vai vir para os santos. É um poder tão grande, mas tão grande, que só vai participar desta glória os santos. E não é o poder para já sapatear e sair sapateando, enganando os outros, não. É poder para enfrentar as forças do anticristo. Deixa eu te dizer, é um homem, é um governo que vai dominar o mundo, que vai convencer a todos os governos do mundo para o adorar, e todos que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida, vai mandar zap para quem tem zap, dizendo que ele é maravilhoso. Agora, nós os santos não, nós não temos nem tempo de andar para o zap, nós temos o nosso tempo, é de buscar ao Senhor e dizer, ora vem Senhor Jesus. O nosso tempo é olhar para os que estão sofrendo neste momento e levar uma palavra de vida e de consolo. O que é que você está fazendo em casa? Contendendo, machucando, ferindo, mentindo, caluniando. Isso não é papel de salvo, é papel de quem vai adorar o anticristo. Quem tem o seu nome no livro da vida, tem vida quebrantada, tem vida adorada ao Senhor, oferecendo a sua adoração ao Senhor. Quem tem coração aquebrantado, ora e busca, intercede. Quem tem a sua vida santa diante do Senhor, não está planejando, nem pensando o que vai acontecer de bom nesta terra, porque tudo está no domínio e no controle de Deus. Deus recebe oração de quem se aquebranta. Deixa eu mandar outro recado que você não está gostando. Não sou eu, meu querido, minha querida, não sou eu. Não adianta, não adianta. Se está escrito, se este povo que se chama pelo meu nome, acho que eu vou atualizar respeitando a coerência do texto bíblico. Se este povo que se diz crente se humilhar e orar, primeiro é se humilhar e orar, se humilhar e orar, e buscar a minha face e converter dos seus maus caminhos, significa tem que primeiro se humilhar, depois orar e depois buscar, significa um pouco mais de sacrifício, se bem que na presença do Senhor, para mim não é nenhum sacrifício, se humilhar e orar, e buscar a minha face, então eu ouvirei do céu a sua oração, e em primeiro lugar, sabe o que é que Deus quer fazer com os crentes, comigo e com você? Perdoar o seu pecado, a sua iniquidade, a sua língua, o seu comportamento nojento, maligno, perverso. Agora volto para o versículo. Se esses crentes se humilhar, orar, buscar a minha face e converter-se dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e depois sararei a sua terra. Enquanto a igreja não se humilhar, não orar de verdade, ela tem que se humilhar, orar, buscar a face do Senhor e converter-se. A igreja no Brasil precisa se converter-se. Todos nós, me coloco, nós precisamos nos converter e nos arrepender. Depois disso, diz o Senhor, então eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus não vai sarar a nação se o povo está doente.
se a igreja está doente. Deus não vai sarar a nação se a liderança está doente. E vamos deixar de hipocrisia. É tempo de arrependimento, é tempo de descermos, é tempo de buscarmos o Senhor, é tempo de nos arrependermos, é tempo de entender que a nossa vaidade é vaidade e tudo é vaidade aqui nesta terra. Vamos acabar com esse orgulho, com esta vaidade, com esse orgulho besta de estar acusando um e estar acusando o outro. É hora de todos nós nos unir, nos aquebrantarmos, pedir perdão um ao outro. Eu pequei contra você, eu falei isso contra você, mas me perdoe em nome de Jesus. Eu estou partindo para uma nova história e o Senhor vai nos abençoar e vai fazer milagre. Tenha certeza que Deus vai fazer e Deus vai sarar. Vamos cuidar como pastor de rebanho, do rebanho do Senhor. Não vamos brincar de pastor, vamos cuidar do rebanho do Senhor. Nós não somos estrela, nós somos aqueles que somos mordomos, que estamos cuidando dos bens do Senhor, e Ele está vindo aí para cobrar de cada um de nós a responsabilidade que Ele nos entregou, que foi o seu bem. Que Deus abençoe, que Deus ajude a todos. Vamos orar em nome de Jesus, para que Deus entre no seu lar, tenha compaixão de você e de mim, que tenha misericórdia de todos nós, e deixa eu dizer, todos vocês que estão me ouvindo, e todos que ainda vão me ouvir, eu quero dizer a vocês que o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Não olhe para mim, não veja bondade em mim, veja bondade de Deus. Não admire a mim, admire ao Senhor que está falando. Eu agradeço a todos os irmãos que estão fazendo o que tem que fazer aí nas redes sociais, enviando para outros, chamando outros para ouvir a palavra. Louvo ao Senhor por isto, e o meu interesse é ministrar a palavra. Deixa eu mandar um recado para Satanás, que está lá nas profundas do inferno, irado, e eu quero te dizer, Satanás, que a igreja do Senhor Jesus, a igreja santa, está mais edificada na palavra do que você possa pensar e imaginar, e no povo em que Deus escolheu para poupar e usá-lo, nos últimos dias você não terá direito de tocar, porque até aqui tem nos protegido o Senhor dos exércitos. Nós estamos vivos para pregar a palavra. Agora deixa eu dizer a alguns pregadores, talvez você não seja o pregador dos últimos dias, porque os pregadores dos últimos dias não terão vaidade, soberba, nem ódio, nem rancor e nenhum tipo de competição. Nós seremos unânimes, um pelos outros e todos pelo Senhor dos exércitos, e o Senhor dos exércitos por todos nós. Que Deus abençoe, que Deus ajude. Oremos todos em nome de Jesus. Querido Deus, nosso Pai, te agradeço, Senhor, pela oportunidade de estar na tua presença para te adorar e para prestar o nosso culto de adoração ao Senhor. Abençoe a todos que me ouviram, a todos que vão ouvir a tua palavra. Entra no lar de cada um, fortalecendo e dando a graça a todos para a glória do teu nome. Eu te peço, Pai bendito, como nos trouxeste em paz, leva-me para a minha casa, leva o casal para a sua casa, debaixo dos teus cuidados de Deus, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Concede a cada um dos irmãos sabedoria para a glória do teu nome. Que a graça de Deus Pai, o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolação e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos para sempre. Todos dizem amém.